Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse tempo conosco aqui na live da Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado de Santa Catarina, e nós estamos dando continuidade na série de aconselhamento pastoral. Quero pedir que vocês compartilhem a nossa página do Face e abençoem mais pessoas com essa live. Hoje nós estamos no mês de setembro, né? E nesse mês se trabalha a prevenção do suicídio. Quero mandar um abraço para o nosso Conselho Estadual de Diretores, na pessoa do nosso presidente, pastor Parisotto, da missionária Noeli, pastor Mioto, todos os demais conselheiros, pastores, pastoras, professores, diretores, alunos, toda a membresia da Igreja do Evangelho Quadrangular, a nossa liderança nacional também, na pessoa do pastor Mário, da pastora Bianca, o Conselho Nacional todinho, ao nosso secretário de Educação e Cultura, pastor Erivelton, que está sempre nos incentivando. Hoje de manhã tivemos um pastoreio de pastores muito abençoado, duas áreas importantíssimas do ministério sendo trabalhada. E olhando, queridos, para os personagens que o Senhor destaca na Bíblia, nós encontramos Adão, né, se vendo ali enrolado, enredado em como trabalhar o sentimento dele, o erro dele, como consertar aquele erro que ele tinha feito. Para ele, na cabecinha dele, uma folha de parreira resolvia, né? E às vezes a gente se enrola assim também, né? Afligia, o erro dele lhe afligiu, mas ele não sabia como lidar com aquela aflição. Noé, Abraão, Moisés, mas eu quero enfatizar aqui a situação de Ana, de o quanto ela era amada pelo seu esposo, mas também de quanto ela se sentia amargurada pela situação que ela vivia. E mesmo assim, ela dava conta das suas atividades, ela ia na casa do Senhor uma vez por ano, mas um dia ela conseguiu expor aquela amargura de uma maneira tão explícita que o profeta Eli achou que ela estava embriagada e a repreendeu por isso, né? Abordou ela falando nisso. Então, as nossas emoções, elas são, para mim, a área mais importante da nossa saúde. Porque o que é um fruto do espírito? O domínio próprio. E quando a gente não consegue, né, quando a gente não está bem, a gente não consegue se dominar em algumas situações, perde o controle. Então, elas são alvos, né, alvos do inimigo, e também uma área que nós nos descuidamos muito, por muito tempo, né, recente esse olhar diferenciado para a saúde emocional, principalmente de pastores, de líderes que trabalham com pessoas, né. E como nós estamos no mês da prevenção do suicídio, nós vamos trabalhar mais um pouquinho a nossa saúde emocional, e está aqui conosco de novo o nosso pastor Vanderlei Braga, que é lá do Amazonas. Diz ele que lá está calor, né? Eu aqui estou de casaco. Florianópolis está friozinho. O pastor Vanderlei é psicólogo e pastor há mais de 21 anos, é terapeuta individual e de casais, fez curso de liderança e pastoreio no Texas, foi coordenador regional de jovens, é filho de pastor, né? Tem experiência, né, em várias áreas, e hoje ele está trabalhando os filhos de pastores e também auxiliando o pastor Manuel Martins lá no Amazonas. Boa tarde, pastor Vanderlei, seja bem-vindo. Boa tarde, pastora Graça. Você está me ouvindo bem? Tá Estou bom me meu ouvindo áudio bem. aí? Tá bom, seu áudio. Ok. Quero mais uma vez agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui como família de Verdade, Deus, né? Essa verdade. família quadrangular. Agradecer ao nosso Conselho Nacional por todo o apoio, né? Como a pastora falou, Uhum, e ao verdade. Conselho Estadual aí desse grande lugar lindo aí no nosso Brasil, Praias pastor, lindas. pastor Parisotto e toda a sua equipe. A Do Amazonas gente. também, né, pastor? Pastor Manuel lhe Aham, abençoou para estar aqui, né, gastar aham, investir esse tempo em nós. amém. É um tempo que faz bem para todos nós, faz bem para mim também, Uhum, meditar, focar em alguns temas que nos fazem se perceber é muito importante, né? E verdade. eu quero de verdade aproveitar esse tempo aqui, né? Você
você muito bem falou aí sobre uma das coisas mais importantes que você considera é cuidar das emoções, né? Cuidar da alma, como a gente fala às vezes. Uhum. E tem um movimento, né, do mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde, todas as pessoas que fazem parte, os médicos, os cuidadores de vidas, de alma, todos os educadores do mundo inteiro, né, já que estamos aqui no contexto de educação, Educação. acordaram para essa para essa necessidade desse olhar sobre o suicídio, né? Suicídio. E aí a Organização Mundial de Saúde, ela nomeou aí o mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, Uhum. com o objetivo de organizar o país inteiro, o mundo inteiro, para falarmos sobre suicídio, para abordarmos esse tema, né? Eu vou ler aqui, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os Todos anos. os anos. Muita Verdade. gente. Muita Cerca de gente. 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. E para cada suicídio, há muitas pessoas que também estão tentando se suicidar, mas que não entraram Nessa estatística, né? nessa estatística, exatamente. Você já pensou? A gente já se assusta com aqueles que Com o que entraram na tem, estatística, o né? que é real. Meu E Deus. aí a gente imagina que são mais pessoas, né? E segundo essas estatísticas, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Então, é a segunda principal maior causa. Então, essa epidemia também atinge homens e mulheres de fé, que geralmente passam por caminhos difíceis e que enfrentam depressão e isolamento. A cada dia, mais o número de pastores e pastoras e líderes tentam tirar a sua vida. Sua própria vida. E tem um dado aqui, eu estou lendo aqui no site da Faculdade Teológica Sul-Americana, Uhum. essa conversa aqui. O título é O Caminho Sombrio para o Suicídio de Pastores. É aqui nessa matéria que eu estou pegando essa informação que eu acabei de te dar, que na Uhum. verdade é uma informação que está em vários lugares, mas aqui o pesquisador traz o seguinte: o Schaeffer, de acordo com o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 70% de pastores lutam constantemente contra a Contra a depressão. depressão. 71% se dizem esgotados. 80% dos pastores e pastoras acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente suas famílias. E 70% dizem não ter um amigo próximo. E a causa mais comum noticiada para o suicídio entre pastores e líderes é a depressão. A causa número 1, né, depois que é investigado, depois que um pastor, uma pastora, um líder religioso se suicida, quando é investigado, a causa número 1 pelo qual aquele homem ou mulher optou pelo Se suicídio suicida. é a depressão, associada ao esgotamento físico e emocional, associada à rigidez de tradições religiosas ou ministeriais, Sim. associada a baixos salários, a condições de vida indigna e isolamento, e associada à falta de amigos. Excessiva carga de trabalho também, né? Excessiva carga horária de trabalho. Vários fatores. Então, assim, essa pesquisa é uma pesquisa séria, feita
com um público-alvo, né, que são os pastores e pastoras, Uhum. e essas pesquisas são verdadeiras, e elas, então, retratam uma realidade vivida por todos nós, não é? Da Verdade. primeira vez que eu estive aqui, eu falei um pouquinho sobre minha depressão, não é? O tempo que eu fiquei com uma depressão aguda, Uhum. falei como eu fiquei surpreso desse diagnóstico, mesmo depois de ter sido acompanhado, e sou acompanhado pela terapeuta, tomo remédios e tudo. É interessante que à medida, Graça, que a gente vai fazendo terapia, e a terapia é um espaço onde você se ouve, se percebe, visita a tua história. Aí, quando você olha para a sua história, você percebe que fazia mais tempo ainda que você Que você estava estava deprimido. distante de você. Aham. Meu Deus. Tipo, você não tem noção da sua doença até Uhum. o momento que você para ser Para curado, se para ser analisar. tratado, entende? É só Uhum. ali que você vai revisitar a sua história e perceber, meu Deus, naquela época lá eu estava esgotado, eu estava deprimido, e aí você vai ver que é bem em momentos que você feriu pessoas, que você magoou filhos na infância, que você tomou decisões da qual você se arrepende. Tudo Uhum. isso você vai olhando para trás, sabe, vendo a sua vida atrapalhada, a sua vida indo de mal a pior, como a gente diz, né? Mas a Verdade. coisa boa disso é que nós estamos aqui hoje e a gente está vivo, a gente tem condições de hoje pedir socorro e ir em busca de vida, né? E algumas coisas me chamam a atenção aqui e eu me identifico muito. Eu lembro que, sei lá, acho que uns 10 anos atrás, eu estava muito envolvido com pastoreio na igreja local, coordenadoria de jovens estadual. Eu tinha 3 células, grupos pequenos, né? Que a Uhum. gente atendia semanalmente. Então, eu estava com uma agenda muito louca mesmo. E eu atendia, eu tinha contato com 200 pessoas. Caiu a conexão do pastor Vanderlei, ele já deve estar voltando. Ele está lá no Amazonas, eu estou aqui em Santa Catarina, e é normal isso acontecer, né? Ele estava falando do quanto ele se percebe o quanto ele estava distante dele, das coisas dele, do cuidado com ele mesmo. Eu acho que não era só ele, não é só com ele que acontece isso, né? Com todos nós acontece a mesma coisa. A gente acelera as coisas, como eu citei ali Penina. A Penina fazia as atividades dela, né? Dando continuidade, pastor. Estava retomando a história de Tá? Penina, comparando ela com o senhor, né? Que ela estava bem, Aham, estava fazendo as atividades dela, estava dando conta ali, aham, até que um dia ela desmoronou, né? aham. Uhum, Sabe, eu ouvi uma palestra uma vez, tem até um livro, eu acho, de um pastor que é da Quadrangular, acho que ele é do Havaí. uhum. Ele, não sei se foi uma mensagem, um livro, eu não lembro, mas que dizia assim: correndo, porém morto. Correndo, porém morto. Porém morto. Estava na correria, ele estava fazendo um monte de O atividade, Aine mas ele está. Cordeiro, o Aine Cordeiro tem um chama Andando com o Tanque Vazio. Exatamente, eu acho que é ele, Henrique Cordeiro. Eu lembro que ele é pastor no Havaí também. Aí eu achei Uhum. engraçado na época, porque eu disse: meu Deus, como é que a pessoa que mora no Havaí, Pode, um dos lugares mais pode sentir lindos do assim, mundo, pode né? sentir assim. Então é Verdade. interessante, né? Como é diferente, sabe, o que a gente está aqui fora com o que a gente está lá dentro, na verdade. Uhum. E daí uma dica para a doença mental. A gente está doente mentalmente e a gente vai quebrar no futuro porque a gente tenta esconder,
A gente tenta esconder os nossos sentimentos, a gente tenta esconder o que a gente está passando. Mas voltando para o exemplo que eu estava falando, naquela época que eu estava trabalhando para caramba, cheio de células, cheio de coordenadorias e tudo, eu lembro que eu tive um grande problema. E aí, um problema muito ruim. Aí eu não podia falar com meu pai, o pastor Martins estava viajando, e de repente eu tentei lembrar de alguém, ou seja, de um amigo íntimo, para Pudesse pedir lhe ajudar. socorro, e eu me dei conta que eu não tinha um amigo íntimo. Você já imaginou o que é uma pessoa sem amigo? E aqui na pesquisa está dizendo que mais de 70% dos pastores não têm um amigo íntimo. Um amigo. Isso é muito. Muito De sério. cada 10, 7 não têm um amigo íntimo. É muito grave isso. Então a gente vê novamente assim, e são essas características que levam as pessoas para a dor profunda, porque o ser humano ele não quer morrer. O ser humano ele quer fugir da dor, da angústia. Uhum. E a angústia é uma dor que vai espremendo a gente, que vai matando a gente, e a gente vai sentindo aquilo e a gente não suporta. A gente quer fugir da dor. Aí as pessoas, aí o que o cérebro processa? Como é que eu vou, a solução que o cérebro angustiado dá é acabar com a dor, mas a interpretação é acaba com a vida. Uhum. E aí muita gente faz isso. Eu não sei se você conhece alguém que já se suicidou. Eu conheci algumas pessoas que se suicidaram. É interessante saber que naquela semana aquela pessoa estava aparentemente bem, Bem feliz. feliz. Eu conheci um rapaz de 20 anos, era filho de um pastor aqui de Manaus. Conheci outros um pouco mais velhos. Conheci homens muito ricos. Conheci uma senhora que era bem-sucedida, dona de postos de gasolina, e ela tinha concorrido a um cargo político, ela foi eleita com vários votos. Daqui a pouco, no outro dia, ela não estava mais ali, não estava mais viva. Então, toda vez que vai ser investigado, porque quem faz isso deixa um sinal, é impressionante como são situações que eram resolvíveis. Uhum. Situações que eram resolvíveis. Vou falar só mais um exemplo disso, aí a gente entra aqui para frente. Eu conheci um casal que estava todo feliz, fazendo suas fotografias ali, eles iam casar depois de 2 semanas. E no dia do ensaio fotográfico, estava todo mundo esperando a noiva e o noivo para fazer as fotos, para ter aquele momento maravilhoso. De repente, o fotógrafo recebe a ligação de uma outra pessoa dizendo que o pai da noiva havia se suicidado. Um senhor de 52 anos, jovem, muito jovem. E aí foram investigar, aí perceberam que ele tinha passado as últimas 2 semanas muito calado, sem sorrir, e acharam que ele estava preocupado porque a filha dele ia casar, coisa e tal. O fato é que ele tinha uma dívida de, parece que R$ 30.000. Meu Deus. Como ele era um homem muito correto, que nunca deveu nada a ninguém, adquiriu essa dívida, não compartilhou com a esposa, nem com os filhos, se viu acuado, né? Se viu oprimido, porque hoje, quando você deve uma coisa para uma loja, agora a loja terceiriza, aí você vive recebendo aquelas ligações. Ligações inúmeras. Toda hora, todo momento, aquela opressão, né? E aí, esse homem que nunca viveu essa realidade, de repente, se viu acuado, né? Pelo menos foi o que encontraram, porque ele deixou uma carta que dizia alguma coisa assim, né? Sim. Então, o que acontece? É possível e é simples até
É simples a gente promover vida, é a gente prestar atenção de quem está perto de nós, chegar perto, perguntar como é que está, e nós mesmos aprendermos a abrir os nossos corações, ensinarmos das nossas igrejas, dos nossos ensinos, que nós somos seres humanos, que ninguém é perfeito, que a gente falha, mas as nossas falhas não correspondem a quem nós somos, em nossa identidade. Meu Deus, né? Termos essa coisa de conversar e de, sem saber, a gente vai estar salvando vidas, né? Então, é hora de falar sobre isso, de trazer amor, de trazer perdão. Muitas vezes, uma coisa muito importante saber que, durante o ano, uma pessoa ela tem momentos de pico de alegria e picos de depressão. Tem meses que você está mais ativa, que você está mais criativa, que você consegue ler mais, escrever mais, produzir mais. Tem meses que você não consegue. Só vai pela misericórdia. E esse é o teu corpo dizendo, eu preciso descansar. Só que a gente vive numa sociedade que diz para você, você vai produzir, você vai vencer, você vai chegar no topo, você vai multiplicar a sua célula, você vai ter o seu primeiro 1 milhão. Aí, de repente, vem uma pessoa super, super vitoriosa, né? Mostrando 1 milhão, mostrando a conta no banco, mostrando as células, mostrando que é vitorioso. E aí, aquela pessoa que está na sua igreja local, deprimida, se sente pior ainda. E, às vezes, sem saber, o nosso movimento, em vez de engajar, em vez de encorajar, ele está, muitas vezes, oprimindo, né? Por isso que a gente tem que prestar atenção. E esse espaço aqui, sabe, Graça, e os meus irmãos de Santa Catarina, pastores e líderes, é um espaço muito precioso. É um espaço fundamental, né, para a gente conversar sobre isso. Então, falando sobre cuidado da alma, você falou da vez passada sobre uma coisa que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Ele disse, tem cuidado de ti mesmo. Aí ele fala de ti mesmo e do teu ensino. Veja que uma das coisas principais da vida de um pastor é ele ser um professor, um ensinador, né? Mas o Paulo, antes de falar dessa missão principal, Paulo fala, cuida bem de ti mesmo. Aí ele fala, persevera nesses deveres, pois assim, agindo assim, salvarás a tua própria vida, quanto a de todos que estão ao redor de ti ou sob a tua liderança. Quando a gente cuida da gente, a gente se salva a nossa própria vida e salva a vida daqueles que estão perto de nós. Até porque, quando a gente está numa situação de profunda irritabilidade ou profunda tristeza, a gente afeta a família e a família nos afeta. A gente afeta a igreja local. Por isso que, muitas vezes, o púlpito ou o palanque se torna um lugar de expressão de descontentamento, de ira, indignação, de tristeza, às vezes. Enfim, é muito difícil, Graça, mas é possível aprender a prestar atenção nas nossas falas. Por exemplo, as nossas falas, do jeito que a gente fala, a intensidade com que a gente fala, está tentando ali, a nossa alma, na verdade, está tentando se comunicar. Gritando. A alma, às vezes, está gritando, né, pastor? Está gritando, gritando. E a gente está pedindo socorro, só que a gente tem uma mentalidade que é, meu Deus, alguém tem que ver que eu estou mal. Quando, na verdade, você é responsável pelo que está no seu coração. Você é responsável pelo seu sofrimento. Fale. Porque é normal, às vezes as pessoas ao nosso redor estão distraídas. Elas estão focadas em outras coisas. A gente faz parte de uma sociedade muito distraída e muito ensimesmada. Nós estamos com dificuldade de perceber o outro e de cuidar do outro, né? A gente cuida mal da gente mesmo, mas a gente pode mudar essa realidade.
Outra palavra que eu vi aqui em Lucas 21, 34. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado de libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena. Olha aqui que o escritor está falando. Tenha cuidado de vós mesmos, para que o coração de vocês não fique assim, inundado das ansiedades dessa vida terrena. Viver é um desafio, tem muitas demandas e gera ansiedade. Nós temos uma ansiedade, né, é normal, porque nós somos seres humanos. A gente não sabe o dia do amanhã. A gente projeta, a gente faz planos, mas a gente não sabe, a gente não garante o dia do amanhã. Só que como somos a imagem e semelhança de Deus, a gente gostaria de saber do dia do amanhã. E a gente se envolve com esse dia do amanhã, só que é uma loucura, né? Como Jesus advertiu. Né? Não fiqueis demasiadamente ansiosos sobre o amanhã. Né? E em Hebreus 12, 15 diz, vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Da graça de Deus. Olha que coisa interessante. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote, né, em vosso coração e vos cause confusão, contaminando você e a muitos. É interessante que, como quando a gente foca num tema, por exemplo, saúde emocional, você começa a olhar os versículos de uma maneira diferente. Né? E você diz, meu Deus, o escritor estava falando para cuidar primeiro da minha saúde emocional e eu fui correndo cuidar de outras coisas, ou cuidar das pessoas. Tomar uma vitamina que, né, repor a energia. Às vezes está desbarrancando, está tomando vitamina. E eu vou organizar aqui o primeiro ponto aqui a gente construindo aqui, caminhando. Primeiro ponto, como é que eu vou cuidar da minha alma? Primeira coisa, construindo um ambiente de paz, dentro e fora de nós. Como é que eu vou cuidar da minha alma, então, das minhas emoções? Primeiro, construa um ambiente de paz dentro e fora da sua alma. Dentro é na sua mente, nas suas memórias, nas suas emoções. Fora é no teu ambiente, no teu escritório, no lugar onde você passa a tua rotina. Tem que ser um lugar bom, tranquilo, calmo, organizado, que tenha flores, folhas, que tenha um lugar que tu olhe para a natureza, né? Se puder ter uma janela. Seja um lugar que você coloque uma música, um som ambiente, que você esteja ali com as coisas que você vai usar organizada. E também fora com a família, numa rotina saudável para a tua família, você concordou com a tua família. Né? Na igreja, nós falamos na live passada, temos que delegar. Lembra do Moisés, que o Jetro falou? Sim, Jetro. Tem que delegar para líderes, não fica aí sozinho, cuidando do povo inteiro. Falamos uma coisa interessante, né? Que pastor não é o faz tudo, não. Não existe isso, né? Mas foi convencionado que o pastor é tudo. O pastor tem que saber tudo, fazer tudo. Mas aí os índices de depressão, né, de suicídio, infelizmente mostrando para nós o quanto somos seres humanos. Aí tem uma coisa, para construir um ambiente de paz dentro de mim, dentro de nós precisamos mapear nossas reações. Mapear nossas reações, superar os nossos conflitos, porque a gente tem conflitos que aconteceram e a gente precisa dar uma olhada neles. Precisamos identificar os fantasmas mentais, ou seja, as crenças enraizadas. Precisamos prestar atenção em algumas coisas que saem, que brotam da gente. Por exemplo, raiva, ressentimento e frustração. Raiva, ressentimento e frustração. Estou anotando aqui, pastor.
E o sofrimento. Sofrimento. Como é que você lida com os seus sofrimentos? Como é que eu lido com os meus sofrimentos? Quando eu estou diante de um sofrimento, de uma dor, de um desconforto, depois eu vou exemplificar, tá? Quando eu estou diante de um sofrimento, uma dor, um desconforto, como é que eu faço? Tem que prestar atenção sobre isso. Quem está anotando aí, puder anotar. Quando eu estou diante de um desconforto, eu quero me livrar logo desse desconforto, ou eu quero transformar esse desconforto? Eu quero me livrar logo desse desconforto, desse sofrimento, ou eu quero transformar esse sofrimento? Como é que é isso? Se diante de um desconforto, de um sofrimento, eu quero logo me livrar desse sofrimento, eu quero logo ficar aliviado, porque está me incomodando, o que eu vou fazer? Eu vou fugir, eu vou negar, eu vou fingir que não existe. Então, eu vou ignorar esse sofrimento, ao invés de encontrar um alívio verdadeiro para esse sofrimento. Aí vem um subponto aqui, a necessidade de aceitar esse sofrimento, de olhar com atenção para poder compreender a verdadeira natureza e origem desse sofrimento. Vou repetir essa atitude. Devemos, então, aceitar esse sofrimento, olhar com atenção para compreender a verdadeira natureza do sofrimento e a verdadeira origem desse sofrimento. Eu vou ir passando aqui essas dicas, depois eu vou trazer um exemplo meu e configurar tudo que a gente está falando, tá bom? Sim. Então, assim, segundo, lidando com a expressão do sofrimento. Por exemplo, o sofrimento ele tem um jeito de aparecer. O meu jeito é a raiva, é a ira. Então, vamos pegar aqui a ira e a raiva para a nossa conversa aqui. Ira e raiva. Então, uma pessoa iracunda, fica irada, perde o controle e briga verbalmente ou até fisicamente com alguém, ela tem que começar a prestar atenção nessa ira aí. Mas uma dica importantíssima para quem tem ataque de ira, né? Primeiro, ela tem que começar a prestar atenção nesse ataque de ira e sair do ambiente onde ela está, onde aquele gatilho apertou e ela já quer gritar, já quer brigar, já quer ter razão. Tem uma coisa que é lei. Quando você está irado, silencie, saia do ambiente. Quando você sente que a ira vem, você precisa silenciar e sair do ambiente. Porque provavelmente você vai falar e fazer coisas que vão ferir pessoas. E muitas vezes as pessoas não têm nada a ver com a sua ira, com a sua cólera. É muito importante. E você tem que lembrar disso quando você está calmo. Está calmo, lembra, cara, eu sou uma pessoa irada. Eu preciso sair dessa conversa agora. Então, eu faço isso. Quando eu vejo que o negócio não está pegando, eu saio, peço licença e saio rápido. E às vezes, quando eu não saio, eu entro na briga, entro na discussão, eu fico até racionalmente, eu digo, meu Deus, era para eu ter saído, mas eu não consigo mais sair. Aí a pessoa de lá fala, e aí a ira vai se tornando como aquele lobo, assim, feroz, né? Então, uma coisa importantíssima, saia do ambiente. E aí faz o quê? Você vai ter que, não negue a sua ira. Faça o exercício de respiração. E preste atenção no que você está fazendo. Inspire. E expire. Preste atenção no que você está fazendo. Veja que o teu cérebro está se acalmando. Oxigênio.
Por quê? Porque não que você está negando que você está irado, você está fazendo um exercício. Oxigenizando o cérebro. E aí você vai andar em algum lugar. Aí você tem a consciência que você está pisando com o pé direito, pé esquerdo, você está andando. Aí tem um exercício interessante para você não ficar uma pessoa que está negando. Você, quando você inspirar, lembra. Aí você cria uma frase: meu Deus, estou irado, estou irado. Aí quando a gente expira, lembra: eu sou responsável pela minha ira. Eu sou responsável pela minha ira. Estou irado. Eu sou responsável por essa ira. Eu geralmente falo também: tem misericórdia de mim, pecador, Senhor. Estou irado, estou irado, estou irado. Então vá para um lugar para você se recompor. Quantas histórias nós já ouvimos de pessoas que perderam esposa, família, negócios, igrejas, família de igreja, perderam dinheiro, causaram acidentes e briga no trânsito. Por quê? Porque não controlou a ira, não fez esse exercício. Esse exercício funciona. Por que que funciona? Porque quando você está irado, a amígdala chega ali a se tremer, né? E ela inunda o cérebro. E aí você fica como se você estivesse diante de uma ameaça real e você quer lutar, você quer travar aquela batalha. Isso é muito sério. Então, assim, eu estou pegando o exemplo da ira. Aí você pode colocar outras coisas, como indiferença, ressentimento, mas vamos ficar na ira aqui. Eu já ia dizer porque eu gosto da ira. Acho que o senhor já aprendeu a trabalhar com ela. Não é Você que eu já gosto aprendeu da a ira. dominar ela. Não sei. Cada um, como diria minha avó, tem que saber aonde o sapato aperta, não é? Onde o calo pega, né? Exatamente. Então, cuidar da saúde emocional, né? A gente fez essa brincadeira, é se conhecer, é saber o lado sombrio que a gente tem, o lado que foi machucado e que Admitir isso, né, pastor? Porque é mais fácil a gente, admitir. não, eu Uhum. sou o bambambam, bam, bam, eu sou isso, eu sou aquilo. Uhum. Agora, quando eu tenho que admitir que eu sou fraca, falha, que eu tenho um lado sombrio, aí o negócio fica um pouco mais pesado, né? Uhum. Mas temos que fazer isso, né? Como dizem os Uhum. sábios adolescentes, hashtag aceita e dói menos, Segue, né? se aceita. Isso aí, Então, isso assim, aí. e esse é o primeiro passo. Você vê o João Batista dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos Rei céus. Deus. Arrependei-vos. Então, se enxergue. Assuma que você está numa situação que você precisa do reino na sua vida. O próprio Jesus, em Apocalipse, disse: vede, pois, onde caíste. Uhum. Perceba onde é o lugar que você cai, né? Mas isso aí é uma coisa do por que que a gente nega? Essa negação, os teóricos da psicologia lá do Freud, por exemplo, eles falam sobre o mecanismo de defesa do ego. Quando o ego, o organismo, quando nós estamos diante de algo que nos causa muita dor, a gente quer negar. Então vem esse mecanismo de defesa do ego. Fica negando até o corpo se Sim. estruturar para poder lidar com aquilo. Uhum. Só que no reino de Jesus, na família de fé, nas comunidades de fé, a gente sabe que existe a graça. E a graça nos dá a possibilidade, né, da gente abrir o coração, se render e dizer: está aqui eu, Senhor, com toda a minha ira, precisando de apoio, ajuda. Então, assim, negar faz parte dessa natureza decaída. O que o Adão disse para Deus? Foi a mulher que me deste. Uhum. O que a mulher disse? Foi a serpente. Uhum. E Transferiu. diz alguém que a serpente, quando perguntou para a serpente olhou para trás e já não tinha ninguém para ela acusar, Já né? tinha saído todo mundo. Já tinha corrido todo mundo. Então, temos que ser como Jesus, dizer: olha, a minha alma está aqui ferida até a morte, eu Aflita. estou aqui, Se né? for possível, Ou passa de você mim. faz de mim esse cálice. Então, essa é
à humanidade que Jesus veio nos ensinar, né? Então, vamos lidar com essa expressão e de dizer, cara, eu realmente estou irado, eu estou violento nas minhas palavras, ou então eu sou indiferente, ou então eu me auto-saboto. Tem que ver coisa que você mais age ali, a tua emoção, e começar agora a procurar e compreender. Meu Deus, por que eu sou assim? Né? Então, eu já falei sobre as técnicas para a gente fazer, né? Vamos lá. Aí tem uma coisa muito importante. Você é responsável pela sua história e pelas doenças emocionais que você tem. Não delegue isso para ninguém, por favor. Você é responsável da forma de transformar o jeito que você vai lidar com o seu sofrimento. Pelo amor de Deus, não jogue essa responsabilidade para o superintendente, para o presidente, para a pastora, para o pastor, para o teu terapeuta. Não, essa Esposo, os filhos. responsabilidade é sua, para os filhos, para a economia do país, para o partido político que está liderando, para o diabo, para qualquer força da natureza, para Deus. É para Deus, né? Então, assim, é muito importante a gente lembrar disso. Você é responsável de transformar o teu jeito de lidar com a sua dor, como a sua dor se expressa. Estamos falando de cuidado da mente, da alma, das emoções. Então, quando a raiva vier, você saberá que ela está presente. Você parou de negar, né? E aí você faz de novo, vou repetir, respire. Quando inspirar, eu sei que é uma ira aqui dentro de mim agora. Quando eu inspirar, eu vou cuidar bem dessa ira, eu vou encarar essa ira. Isso faz com que você esteja ativo no processo e não reativo. Tem pessoas que são reativas. Elas agem por conta daquilo que aconteceu e aí quando elas são chamadas à atenção, ela fala não, né? Foi a mulher que me deste. Foi a mulher que me Pois é, paquerou. bem. Ou foi o cara que pisou no meu calo, eu sou um homem, por isso que eu dei um bofete nele, né? A gente sempre está jogando para o outro aquilo que é contigo. Ah, por que você foi indelicado com um membro da sua igreja? Não, porque primeiro ele me provocou, não é? Então, assim, não estou dizendo que há situações que são gatilhos e que são realmente tentadoras, mas a gente não pode mudar o ambiente fora sem antes administrar o ambiente dentro. Depois eu falo como é que eu posso administrar esse ambiente fora sobre a ira, né? Então, isso está ativo nessa conversa. Eu acolho essa raiva, reconheço a presença dessa raiva e agora sim, depois que eu acolho, eu reconheço, trago esse alívio, saio do ambiente sem prejudicar as pessoas. Depois disso tudo, aí eu preciso responder a pergunta, ou num aconselhamento muito bom, ou em terapia, nas minhas meditações. Por que eu estou tão irado? Buscar Que sempre a tamanho, causa, né? que tamanho é essa ira? Onde ela está enraizada? Que dor é essa que está dentro de mim? Quem é que rega essa dor dentro de mim? E aí, quando a gente vai atrás disso, a gente vai lembrar, sabe o quê? Quem inventou essa dor, essa semente de opressão dentro de nós? Será que foi nossos pais? Será que foi o mal? Será que foi Deus? Será que foram as pessoas? Somos nós mesmos. Senhoras e senhores, somos nós mesmos. Não estou negando de maneira nenhuma que muitos de nós já passou por muitas violências e aí os violentadores são responsáveis disso. Mas disse um filósofo, acho que é o Epicuro, que mais importante da dor a qual você foi cometida é a forma como você vai lidar Vai lidar com com essa ela. dor. Então, assim,
somos nós. Ao analisarmos como foi plantada qualquer dor, geralmente nós vamos entender que o jeito que a gente está lidando com ela pode ser fruto de um mau entendimento, percepções errôneas, Uhum. pontos de vistas incompletos. Às vezes a gente tem um ponto de vista e a gente não abre o coração para mudar, para ressignificar as coisas. E Uhum. às vezes a gente, como cristão, a gente tem dificuldade de deixar o perdão vir para o meu coração, para o coração daquele que naquela época, talvez inconscientemente ou conscientemente, me machucou. Uhum. E a gente acolhe aquela verdade para a nossa vida adulta, né? E Uhum. aí a gente perde essa nossa capacidade de transformar, de viver a transformação que Deus faz na nossa vida. Aí, já para a gente ir meio que concluindo, mas só para a gente consolidar uma coisa, eu trago duas histórias. Uma história minha, com a Ira, e uma história da Bíblia, em Gênesis 4. Uhum. O Caim. Lembra do Caim, filho de Adão e de Eva? Uhum. O que Uhum. acontece? A Deus, ali numa inveja, né? interação com eles, recebe a oferta do Abel, irmão de Caim, né? O caçula. Uhum. Deus Uhum. gostou muito da oferta do Abel, recebeu de bom grado, gostou da atitude de Abel e da sua oferta. Uhum. Mas o Caim, ele não gostou, reprovou. Caim, então, se sente rejeitado. Anote essa Uhum. palavra aí, rejeição. Rejeição. E é um clássico na vida do ser humano, Uhum. porque Adão e Eva se sentiram rejeitados, foram Sim. expulsos do paraíso, aquela coisa toda. Aí você Uhum. tem um sentimento Só. de inadequação. Uhum. Eu preciso fazer algo para compensar essa inadequação, para ser aceito. Quantos de nós sofrem até dentro do casamento, tentando sempre fazer Uhum. melhor e acaba não desfrutando do próprio casamento, da própria relação, né? Mas Uhum. Caim, diz o Espírito lá, né, que Deus veio falar com Caim. Disse, Caim, por que você está irado? Por que decaíste o teu rosto? Eu vi que o teu rosto mudou. Decaíste o teu rosto. Né? Uhum. Alguns estudiosos dizem que é como se Caim não olhasse mais direito para Deus. Só olhar para baixo. E essa expressão de não conseguir olhar nos olhos do outro é uma expressão que denuncia a ira. Uhum. Então, Caim estava irado contra Deus. Como Deus é o poderoso, é o soberano e o grandioso, o Caim pega e projeta essa ira para o seu irmão. Até ir e mata o seu irmão. Uhum. Então, é como se eu não posso matar Deus, mas eu vou matar a sua imagem. Mesma coisa Uhum. que faz o príncipe das trevas, né? Ele não Uhum. pode atingir Deus, ele quer atingir a sua imagem, o ser humano. É Uhum. uma coisa muito sutil. Uhum. E o que acontece? Eu vejo algumas coisas aqui, por exemplo, Deus chegou com Caim e disse, por que você está assim? Quando Deus chega e fala, ele está ensinando para nós que tem um espaço entre nós e ele, para a gente dizer o que a gente está sentindo. Está aí Uhum. essa dica, diga o que você está sentindo. Uhum. Isso pode evitar a tua própria morte espiritual, emocional, até física, né? Uhum. Uhum. E aí Deus fala outra coisa para ele, Caim, se você tivesse feito certo a oferta, você teria sido aceito. Como quem diz, não tem nada a ver com a tua identidade. Eu não amo mais o Abel do que você. Trata-se de Uhum. uma oferta que você me ofereceu de qualquer jeito. Se você tivesse feito certo, você teria sido aceito. Então, Caim, preste atenção. O pecado está diante de ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, Deus deixa aqui uma dica para nós que é possível administrarmos a forma como lidamos com a nossa ira. E a Bíblia fala sobre ira, né? Não se deixe pôr Uhum. o sol sobre a vossa ira. Ou seja, Então, trate ela, trabalhe com ela, né? é Trabalhe. uma energia de vida, a Uhum. ira, só que Uhum. ela é
canalizada errada e ela deve ser compreendida, ok? Dado esse fundamento aqui bíblico dessa interpretação aqui sobre saúde, cuidar da saúde nessa relação que Deus nos chama para falar, para expressar, né? Eu lembro da minha história. Quando eu era... a minha mãe faleceu, eu tinha 4 anos de idade. Eu sou órfão de mãe. E uma mãe, ela é o ser humano mais importante na vida de um ser humano. Quando você perde uma mãe, você pode acreditar que sua vida vai ser muito difícil. Você vai precisar de muito apoio, né? Por isso é importante a igreja saber dos órfãos. A igreja é um grupo que existe para cuidar dos órfãos, das viúvas, né? Porque a gente sabe que faz falta uma família funcional, uma família completa em casa. Enfim, eu estava ali pela 3ª série, 4ª série, foi entre a 3ª série, 4ª e 5ª série. Eu sempre fui tranquilo, pacato, aí tinha uns amigos ali. Aí aconteceu uma situação que eu agredi fisicamente um amigo meu. Agredi. Dei um soco no meu amigo, todo mundo se assustou. E aí passou. Passaram-se mais um tempo, um outro amigo lá, soquei um outro amigo. E aí eu tinha um amigo, o nome dele é Israel. Se ele tiver assistido aqui um dia, me perdoe, Israel. e não revida, porque hoje o Israel é bem forte. Eu estava no horário do intervalo na escola, e aí o Israel falou: ei, vamos lá em casa pegar uma bola para a gente jogar lá na frente e ir embora. Deu o sinal, né, a campainha lá, e a gente correu, a casa dele era perto da escola, eu e Israel, meu amiguíssimo. A gente dividia o lanche juntos, era amigão. Chegamos lá, o Israel estava com pressa e falou assim: mãe, pega a bola lá. Aí a mãe dele: oi, meu filho, tá tudo bem? Pega logo a bola, mãe. Deixa de ser louca, pega só essa bola para mim, que eu quero brincar de bola. Sei que nessa hora, ele mal terminou isso, eu avancei em cima dele e bati nele. Porque ele... A mãe dele foi, tirou ele dali. A mãe dele, muito amorosa, me conhecia, e disse: Vanderlei, o que está acontecendo, meu filho? Tome uma água aqui. Eu não quis tomar água, fui embora para a sala de aula, ainda furioso e tudo. Aí foi quando uma professora, olha o valor de uma professora, né? Ela me chamou numa sala, me deu água, ficou calada, colocou uma musiquinha lá. Daqui a pouco, cadê aquela minha ira? Não tinha mais, né? Estava assim, mais calmo. Ela disse: vem cá, eu ouvi dizer que mês passado você bateu no outro coleguinha. E hoje você bateu no Israel. Aí eu: não, professora, mas calma. Isso aconteceu, agora vamos procurar a raiz dessa ira. Aí quando eu falo isso, eu disse: raiz da ira. De onde veio essa ira? Aí ela fez uma coisa muito boa, que é uma técnica que é feita pelos terapeutas também, né? Descobrir quais eram os pensamentos que vieram naquele momento que te impulsionou a agir daquele jeito. E aí a gente, naquela conversa, descobri que era a seguinte coisa. Olha o que vinha na minha mente. Esse cara tem mãe e não cuida bem da mãe dele. Eu não tenho a minha, queria tê-la para cuidar dela. Então, essa dor vinha. E aí eu expressava com ira. E aí eu agredia meus amigos. Quando eu tive acesso a esse entendimento, eu comecei, então, a lidar com a minha ira. E a dizer: não, mas isso não justifica. Não justifica eu ter a atitude de violência que podia ser preso. Eu estou fazendo mal para mim, para o Israel, para a mãe do Israel, para a minha escola. Eu sou responsável pela minha dor. O que eu vou fazer com essa dor? Não é? Eu só sei que a simples, não simples, né, mas assim, vamos dizer assim, a simples ajuda e a consciência de onde vinha a minha ira ajudou com que nunca mais eu batesse em alguém. Talvez tenha sido a ajuda mais valiosa que o senhor teve.
porque você estava Uhum, numa transição, né, que podia ter prejudicado a sua fase adulta ali com uma atitude uhum, imatura. Talvez tenha exatamente. sido uma ajuda que deu um norte na sua vida. Aham, com certeza, verdade. E pode ver que quem é violento, ele está se defendendo. Ele está Uhum, ali, na cabeça dele, alguma coisa faz sentido e ele está ali atrás de resolver, uhum, de aliviar aquela dor, né? uhum. E depois, quando passa, ele fica Fica desesperado, porque foi situações que não tomado tem, pela, tem não é? situações que não tem conserto, né? Uhum, Tem vezes que a exatamente. gente pode voltar a conversar, se arrepender, tem vezes que não existe conserto. Uhum. Por isso que igreja é um lugar maravilhoso. É um lugar para você aconselhar crianças, adolescentes, jovens, porque às vezes não quer falar para o pai, para a mãe, tem alguém adulto, alguém que Acolher. sabe para ouvir. Líder de jovem é uma pessoa muito importante numa igreja, líderes de adolescentes, porque estão ali diante de pessoas que estão numa fase muito difícil de transição, precisam de acolhimento. Não Uhum. precisa, a gente não precisa, não sei como é que eu vou dizer essa frase, mas a gente já tem lugar suficiente para dizer o que está errado, sabe? Que é pecado, está errado, Uhum. você vai para o inferno. Meu Deus, a pessoa já está no inferno, um tipo de inferno, né? Vamos dizer assim, precisa de um Luz. salvador, de alguém que o ouça, pelo amor Precisa de do Deus. samaritano, né? Precisa do samaritano. Onde está Exatamente. a ferida? Aqui. Uhum. Exatamente. Aí eu fui crescendo e fui estudando, fui aprendendo algumas coisas. E, por exemplo, uma das raízes da rejeição mais profundas é perder pai ou mãe. Uhum. Porque o sujeito que perde pai e mãe, a criança, ela entende o seguinte: minha mãe não me queria, meu pai não me queria, preferiu morrer, preferiu ir embora. Uhum. E demora muito ter acesso a esse entendimento, a esse pensamento, Processar. demora muito. E aí, é por isso que está escrito na Bíblia: cuide dos órfãos. E órfão não é órfão. É um menininho que acabou de perder a mãe, mas também é aquele cidadão que não lidou com isso. Com isso lá, quando tinha É, que estar, ele é trouxe. algo terrível perder uma Uhum. mãe, perder um pai. Uhum. Quantas pessoas estão passando por isso, né? Verdade. Agora, no tempo da pandemia. Então, tem que ter muito amor, muito acolhimento e prestar atenção em como é que vai se desenvolver essa dor, como é que essa dor vai gritar ao longo da história. Uhum. E aí tá. Dado esse entendimento que minha mãe me abandonou e tudo, eu lembro que quando tinha 17 anos, fui no cemitério atrás de ver o túmulo da minha mãe. Cheguei lá, o túmulo todo quebrado, ninguém cuidava. Peguei a certidão de óbito da minha mãe, olhei lá, estava lá escrito causa de morte, infecção generalizada estomacal, alguma coisa. Eu fiquei irado com meu pai, achei que ele não tinha cuidado bem da minha mãe, porque quando você está nessa dor, Uhum. você racionaliza coisas, acredita naquelas coisas da tua cabeça Uhum. e não tem ninguém para mudar. Uhum. Até que nos retiros, nas terapias, no tempo com Deus, porque tudo é uma força, não? São várias forças e ajudas que a gente tem, Uhum. Uhum. precisa se submeter a elas, terapia, aconselhamento e tudo. E Uhum. aí foi que o Espírito Santo falou muitas coisas comigo, aí depois eu pensei, meu Deus, como meu pai sofreu. É uma loucura achar que meu pai queria que a minha mãe morresse, porque ele não Uhum. cuidou bem dela e ela morreu. É uma loucura pensar que minha mãe Como quis ele me se viu. deixar meus Uhum. irmãos. Como Deve, foi, deve ter sido deve ter terrível ido para com ela. uma dor terrível. Deve Foi ter ido com embora com uma uma dor dor terrível. terrível. Eu era o mais velho, tinha 4 anos, meu irmão mais novo tinha 7 meses, 8 meses. Eu Imagina fiquei uma mãe. o último dia de vida do meu pai com ele e dava para Uhum. sentir a preocupação, ele sabia que ele ia
a preocupação com os mais novos, né? Com o meu irmão que tem problema, que tem deficiências, muita angústia, né? Muita angústia. Ele dizia, fulano, não me preocupo, mas fulano, eu me preocupo. Então, ali na angústia da morte já se preocupando. Exatamente. E aí também na fé, assim, sabe, com a caminhada com Jesus, a gente lembra como a gente é egoísta também. A gente só pensa na gente. A gente pensa que só a gente sofreu, só a gente sofre, não é? E aí Jesus, ele é maravilhoso, ele estava aqui na Terra desprendido, não pensava nele mesmo, nesse sentido, serviu, né? E deixou aí para nós um caminho, que é o caminho de mesmo feridos, nós levarmos cura também, né? A cura que vai processar para a gente e para o outro. Então, nessa caminhada, né, já encerrando, quando eu estou como terapeuta atendendo um adolescente, ou até como pastor aconselhando alguém que senta na minha frente, que perdeu a mãe, né, que lida com a ira, que lida com a rejeição, eu consigo ter mais compaixão e me dedicar para ajudar, para apontar caminhos, para apontar cura, para acolher. Aí eu agradeço a Deus, porque, Senhor, obrigado porque eu me tornei um pouco consciente disso. E hoje, pela tua graça, com as técnicas, a gente pode cuidar, né? Da gente, cuidar do próximo, pela misericórdia de Deus. E antes de encerrar, eu quero falar diante de todas essas coisas que a gente está vendo no Brasil, né? Escândalos e coisas que alguns às vezes querem generalizar, que toda a igreja é um lugar louco, né? E não é real o que acontece nas igrejas. Sei que a igreja de Jesus não precisa de defesa, mas a igreja de Jesus é o lugar mais seguro da terra ainda. É um lugar de cura, um lugar de libertação, libertação profunda da alma, do entendimento, é lugar de acolhimento, é lugar de vida, é lugar de ressurreição. Nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. E aí acontecem transformações de fato, que aquele que roubava já não rouba mais, agora trabalha, cuida da sua família, ajuda o necessitado, né? Ajuda o pobre, dá lençol para quem está na rua, com frio, né? Tem uma Põe no pastora aí, ombro. tem Põe muitos no pastores ombro, e né? pastoras, né? Leva comida. Aqui a gente faz isso também através da Origem, que é uma ONG, através da igreja, e leva comida, e leva remédio, e constrói casas, e dá cursos de cura interior, e chora junto, e ajuda, e apoia, e se torna família, né? Se torna família do órfão, da viúva e do vulnerável. Então, eu quero agradecer mais uma vez, tá, Graça, por essa oportunidade, dizer que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. eternamente. Ele é o homem de dores, que sabe o que é padecer, é o nosso médico dos médicos, né? O médico ferido que nos Conhece cura, os nossos limites. conhece tudo e que diz para nós assim: pode ficar em paz, porque o meu Pai é Pai de vocês também. Vocês podem orar todo dia, Pai nosso. Pai é nosso, Reino é nosso. E aquele que não poupou seu próprio filho antes o entregou por nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas. Né? E a coisa mais maravilhosa é essa reconexão com Deus, que somos filhos amados dele. Ele nos ama, ele cura todas as feridas. Ele é o único capaz de fazer a gente viver uma vida extraordinária. Desculpa, só mais um pouquinho, lembrei de uma pessoa aqui da PIEC Manaus, uma mulher incrível, diaconisa aqui da nossa igreja. Ela recebe uma ligação de uma mulher e a mulher dizer para ela: olha, eu vou acabar com a sua família, eu tenho um caso com seu marido, vou tomar o seu marido, tomar tudo de vocês.
E aquela mulher diaconisa disse assim, não, você não vai tomar. Vou tomar sim, saia da vida dele. Ela disse, não, você não vai tomar, em nome de Jesus. Eu sei que esse homem, marido da diaconisa, teve um caso mesmo com essa mulher. Essa mulher tirou o marido dela da casa dela. E aí ele só ia lá de vez em quando. E um dia ele estava triste, passaram-se 1 ano e meio. Ele estava triste, vinha almoçar na casa, né, da diaconisa, da sua família. Ela disse, fulano, o que você tem? Não, nada. Não, você está triste, eu te conheço. Não, a minha mulher com quem eu vivo está muito doente. Não tenho tempo para cuidar dela. Sabe o que aquela querida diaconisa fez? Foi Foi cuidado. buscar a mulher na casa dela, trouxe ela para dentro da casa dela, Cuidou. deu remédio, cuidou, amou, deu do melhor para ela, cuidou bem dela, cuidou. E aí, quando ela estava bem, ela disse: agora sim, você está bem, está com saúde, você pode voltar para casa lá de você. Porque aquela mulher olhou para ela e disse: eu não tenho mais como voltar para essa vida. E o que eu vi aqui na tua vida transformou minha vida para sempre. Olha E ela só. não quis mais o marido da diaconisa, né? Devolveu. E devolveu o marido humilhado ali. E aí, quando a diaconisa me contou essa história, eu disse: olha, só tenho uma coisa para te dizer. O Evangelho de Jesus, ele é poderoso. É vivo na tua vida. Você é o Evangelho. É uma encarnação de amor e graça. Né? Então, acreditemos, né? Tenhamos esperança. Tá Pastor, só bom? antes do senhor encerrar, antes de eu me despedir do senhor, tem vários comentários aqui, muitos elogios, tem superintendentes e bastante pastores nos acompanhando, mas eu não quis interferir o senhor, dada a importância do assunto que o senhor trouxe. Uhum, E eu vou ler só esse comentário aqui da Grace. Meus pais uhum, estão vivos e nunca viveram juntos. Eu não tive base familiar na minha infância, foi bem sofrida. Quando aceitei Jesus em minha vida, muitas coisas mudaram para melhor. Hoje tenho um marido maravilhoso. Eu converso e consegui perdoar os dois, né? E converso, uhum, convivo, mas não consigo vê-los como base na minha vida. Então, o que me chamou a atenção na igreja? Isso. A minha uhum, família de origem era uma família estruturada, tanto que meu pai, ali no final da vida, nos últimos suspiros, uhum, ele estava ali preocupado com que ele nunca arredou o pé, nunca faltou nada para a gente. Mas eu convivi com muitas pessoas estruturadas, e eu via na uhum, igreja, eu conhecia a pessoa lá fora e via ela na igreja, e eu entendi que a gente precisava ter um olhar diferenciado, porque o contexto uhum, havia mudado, né? Famílias desestruturadas, uma estrutura diferente para ser acolhida na igreja. E a uhum, importância desse momento para os educadores, como o senhor falou aí, deu o testemunho da sua professora, e é Deus que providencia, eu não pedi nada para o senhor, eu só oro e peço a Deus, o senhor conhece, o uhum, que a gente precisa aprender, né, com esse uhum, tempo que o senhor está nos dando, porque isso também uhum, eu busquei em oração, né, da gente ter, formar os nossos líderes né, com essa visão, né, acolhedores. uhum, Eu fiquei tão feliz quando o nosso coordenador de jovens aqui da região me pediu o flyerzinho do senhor ontem para compartilhar, e eu vi que ele está aqui uhum. com a esposa acompanhando, né? Ah, tá, Então, um a abraço para ele. geração que tá indo é o Tiago, né? Um abraço, Tiago, do pastor Vanderlei, Um para ti. abração, Thiago. Tá, Mas uma o nosso paz. superintendente aqui da ilha também está participando, ali o pastor Uhum, Wilson. Então, o pastor Wilson, depois eu uhum, quero conversar com o senhor para a gente ver se consegue uhum. aproveitar as férias do pastor Vanderlei um Ah, sim, pouquinho em aqui janeiro conosco, estou aí. Em janeiro né? Vamos estamos ver como é que passando se por aí. delineia Deus as permitir. coisas aí e Aham, vamos, né, fazer algo presencial com a presença do pastor Vanderlei. Então, só me resta agradecer a Deus por esse tempo, pela sua vida, pastor, pela sua experiência, pelo seu amor com que o senhor traz, né? A gente vê a graça de Deus sendo expressada através do que o senhor traz. E uhum, a cada um que acompanha, que tira esse tempo em pleno sábado para estar aqui com a gente acompanhando e procurando, como disse a pastora Alessandra no comecinho ali, o primeiro acesso foi o dela, e ela disse que possamos aprender e renovar o nosso uhum, conhecimento como Jesus ensinou, né?
Pastor, leve um abraço para a pastora Carol, diga para ela que pode vir de férias com o senhor, que nós vamos dar um jeito de nos encontrar Tá bom. aqui. Para o pastor Martins, para a pastora Claudete, para toda a igreja aí do Amazonas, para a pastora Marisa, se o senhor encontrar com ela. Diz que eu estou com muita saudade do chimarrão dela, porque ela tá vive Deus, mas ela traz o chimarrão e divide com todos nós. Queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube lá, SEC, espaço SC. Se inscreve lá, dá o seu joinha lá, a gente está, como diz o pastor Ronaldo hoje de manhã, rumo aos 1000. Tem outro lá, rumo aos 10.000, né? Mas eu ainda estou rumo aos 1000. Um passo de cada vez. O também está com um canal no YouTube. Se inscrevam no canal dele, nos ajudem a propagar as ações da educação e da Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado de Santa Catarina. Pastor Vanderlei, um abraço no seu coração. Quarta-feira estaremos aqui com os diretores de Araranguá, do ITQ e do DBQ. Nós vamos falar de vida de Cristo e espiritualidade. Amo vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe. Beijo, pastor.